casal que eu costumo assistir no YouTube, que eu gosto muito. Eles falam assim: como é que vocês estão? Tão bom? Aí ela fala: eu tô bom. Aí eu pergunto: vocês estão bom? Como é bom estar aqui nessa tarde, né? Uma tarde que o dia começou tão lindo, tão ensolarado. Eu falei: oh Deus, que coisa mais gostosa, que sol quentinho. E de repente, quando a gente pôs a cara na rua para vir para cá, eu falei: ué, cadê o sol? Cadê aquele tempo? Eu falei para mim: nossa, eu levei até um susto. Eu falei: agora a gente tem que ir embora, não dá tempo nem para trocar de roupa, vamos embora. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Mas é coisas do Senhor, né? Só Ele um dia vai nos explicar por que tudo isso. Mas estamos aqui essa tarde para juntos ouvirmos e aprendermos aquilo que o Senhor tem para falar a cada um do coração de vocês. Eu creio que vocês veio aqui hoje porque é o desejo de vocês. Ninguém forçou vocês a estar aqui, certo? Porque vocês se propôs a estar aqui para ouvir o recado do Senhor, para aprendermos juntos. Não quer dizer que eu sei, ai, coitada de mim, não sei nada. Mas assim como nós acabamos de cantar, e ali o Senhor já ministrou em meu coração, que nós de todo o tempo possamos deixar o Senhor nos usar. Que em todo o tempo possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. E essa canção é linda. E o Salmo 39 é maravilhoso ainda. Eu amo esse Salmo 39. E eu creio que o Senhor já falou ao seu coração. E vai continuar falando. Quando a Sheila me chamou para trazer essa mensagem de hoje, essa meditação de hoje, eu creio que quando falou o tema, eu falei: ai, misericórdia. Foi essas palavras, as mesmas palavras. Eu falei: ai, misericórdia, Jesus. Tem certeza? E eu falei assim: mas é tão difícil esse tema, né? Eu falei: Senhor, usa-me para tocar a vida de outros. Eu falei: ai, que tema difícil, não tem um mais fácil, não? Ainda falei bem assim para ela. Ai, eu vou ver em casa, né? Ela falou: eu vou ver em casa, vou pensar em alguma. Eu falei assim: oh meu Deus. Aí quando ela me mandou, eu falei: ah, esse mesmo. Eu falei: oh Senhor, e agora, né? E aí você começa a pensar e meditar e buscar o Senhor. E o Senhor falou assim: é isso aí mesmo, não tem para onde fugir, é esse tema aí mesmo. Mas o Senhor é tão maravilhoso, que Ele tem tanta misericórdia de nós, que Ele nos dá entendimento da sua palavra. Então nós vamos falar sobre isso. E o primeiro texto que eu vou ler, talvez você fale: ah, mas não tem nada a ver com o tema. Senhor, usa-me para tocar a vida de outros. Esse é o tema. Mas aí eu fui pensar e ver o que é que o Senhor quer de mim, como o Senhor pode me usar para tocar a vida dos outros. Não é só chegar e falar assim: ai, como é que eu vou, o que é que eu devo fazer para abençoar outras pessoas. Mas vamos entender primeiramente o que o Senhor espera de cada um de nós. Vamos ler lá em João 21. Eu vou ler e vocês vão acompanhar. É João 21, de 15 a 17. Ok? Deixa eu perguntar mais uma coisinha antes. Qual é o maior mandamento? Isso é fácil. Que Jesus classificou como o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo entendimento, de todas as tuas forças, de toda a tua alma. Esse é o maior mandamento. Então vamos ler lá em João 21, 15 e 17, nos diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Por isso que eu perguntei para vocês qual era o maior mandamento. E eu quero perguntar para vocês: como Deus espera que eu e você manifestemos a Ele esse amor? Qual a melhor forma de demonstrar esse amor, Senhor? Eu quero que você fique com essa pergunta na sua cabeça. Eu entendo que o Senhor Jesus, nesse texto que acabamos lendo aqui, está apresentando aquilo que Ele espera que seja a forma, maneira pela qual o apóstolo Pedro iria demonstrar esse amor. É como se ele dissesse: Pedro, se você realmente me ama, eu quero que você ame aqueles que eu amo. Eu quero que você demonstre o seu amor por mim, derramando o seu serviço, sua disposição de cuidado na vida daqueles que eu dei a minha própria vida. Basicamente é como se ele dissesse: se você se importa comigo, Pedro, se importe com aqueles com quais eu me importo. É basicamente isso, esse texto quer dizer isso. Talvez a gente possa pensar, eu mesmo pensei, essa passagem foi depois da queda de Pedro. Mas o Senhor ali, Ele não estava acusando Pedro. Pelo contrário, Ele estava falando: olha, esqueça o seu passado, esqueça de onde você caiu, levante-se e ame aqueles que eu amo. A tristeza de Pedro aqui nesse texto foi lembrar do que ele fez. E talvez ele estivesse pensando: será que o Senhor acha que eu não amo porque eu o neguei? Mas o Senhor não estava nem trazendo à tona isso para ele. Mas ele falou: olha, Pedro, não se importe com o que acontecer. Às vezes a gente também, nesse mesmo sentido de Pedro, a gente peca, a gente erra, a gente fala: e agora, Senhor? O Senhor não vai mais querer nem saber de mim. Mas o Senhor está falando: não é isso. Eu não quero lhe acusar, nem lhe trazer tristeza ao seu coração. Mas levante de onde você caiu e vá fazer aquilo que eu lhe chamei para fazer. Muitas vezes a primeira coisa que vem em nossa mente, quando queremos expressar o amor ao Senhor, é dizer a Ele que o amamos. E talvez não é nem declarar, é cantar isso a Ele. Quantas vezes nós cantamos eu te amo mais que tudo, né? Tantas canções de amor ao Senhor Jesus. Mas lá em João 13:18, a nova linguagem de hoje nos diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Ele aqui não está dizendo que você não deve falar, mas ações são mais importantes. Tenho certeza que você lembra mais daquela pessoa que se foi, não foi porque ela falou. Tenho certeza que nós lembramos mais daquelas pessoas que partiram, foi porque o que elas fizeram por nós, não é verdade? Meu pai, ele já se foi há 5 anos atrás. E eu não lembro nenhuma vez de meu pai ter falado que me amava. Eu acho que era o costume. Eles não tinham esse costume antigamente de falar o amor: meu filho, eu te amo. Eu nunca ouvi do meu pai isso. Nem para mim, nem para os meus irmãos, que somos em 7. Nunca ouvi falar eu te amo. Mas os gestos e as atitudes demonstravam aquele amor. Ele ficava fora 15 dias, 1 mês, ele trabalhava sempre fora. E sempre quando ele chegava, ele trazia aquele... Vocês lembram aquele pirulito Zorro? A idade já vai falar a idade, né? Mas aquele pirulito Zorro, ele sempre trazia: oh Jesus. E a gente amava. Era de leite, né, Ramiro? Era uma delícia. E ele sempre trazia aquilo. Irmãos, isso era a forma de demonstrar amor. Eu lembrei de vocês, meus filhos. Ele nunca falou, mas a ação dele demonstrava isso. Às vezes nós somos assim. E o Senhor, Ele vê esse amor, mas Ele não quer só em palavras. Ele quer
em ações, né? Então, quando nós queremos expressar ao Senhor, então a gente diz, a gente canta, e nós não vamos aqui remover a importância das palavras, porque as palavras também é importante. É tão bom você ouvir dizer, eu te amo, né? É tão ouvir você ouvir escutar, eu gosto muito de você, Joana. A gente se sente, não vou dizer a melhor pessoa do mundo, mas muito importante quando a gente ouve isso. Mas aqui a gente não quer anular isso. O próprio texto está dizendo, não somente de palavras e conversa, mas o seu amor tem que ser mostrado por meio de ações. As palavras são importantes e nós não queremos anular as palavras. Mas o que Jesus está dizendo, nós não podemos apenas falar a respeito de amor. Mas a melhor forma de expressarmos o nosso amor para com Ele é quando nós nos engajamos no reino de Deus. Nós precisamos nos envolver com o reino de Deus. Que você, eu, que possamos nos expor a cuidar, a abraçar as pessoas, entender que isso não é só um cumprimento de uma ordem, porque é uma ordem que Jesus falou, amarás o teu próximo, mas é entender que é a forma pela qual o Senhor espera que eu e você possamos expressar o nosso amor para com Ele. Quando eu vejo essa mensagem trazida de uma maneira assim, muito clara no coração de Pedro, eu entendo que o Senhor, obviamente, não queria esclarecer as coisas só para ele. Quando a gente lê a Bíblia, assim, você for ler assim, é só para Pedro isso aqui? Você acha que você vai ler esse texto e vai dizer, é só para ele lá. Não, isso aqui é para nós também. Ele está falando para o seu coração. Olha, Zidalva, você me ama? Cuide dos meus cordeiros. Não era só para Pedro. Então eu entendo que o Senhor, obviamente, não queria esclarecer somente para ele. Mas através da conversa com Pedro, Jesus queria que alcançasse o meu e o seu coração. E eu tenho certeza que alcançou seu coração. Quando eu li esse texto, era como se o Senhor estivesse falando para mim. Zidalva, você me ama? Então eu tenho certeza que esse texto não foi somente para Pedro. Se você ler, meditar, você vai ouvir claramente na seu ouvido, na sua mente, o Senhor Jesus falando, você me ama? Porque às vezes a gente fala, Senhor, eu amo, eu faço isso. E fala, não faz nada. Senhor, eu amo, eu faço. Não faz nada. Gente, é muito sério isso. Muitas vezes a gente ama só porque a gente fala. Mas as nossas atitudes dizem muito mais do que palavras. Precisamos sim gastar tempo em oração, adoração, onde a gente vai fazer declaração apaixonadas pelo Senhor. Mas a melhor forma é não manter isso no nível do discurso. Jesus em João 14 diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus está dizendo, não basta apenas você declarar, você precisa ter uma obediência à minha palavra. Então esse texto do discurso com Pedro, ele veio me trazer essa reflexão. Será que eu amo o Senhor Jesus? Eu falei, peguei, amo o Senhor, e agora? E agora, o que eu preciso fazer? Como eu devo agir? Tu falou para Pedro, cuide dos meus cordeiros. Mas como é cuidar desses cordeiros? Aí você começa as suas indagações. Aí eu vim falar sobre você, sobre uma mulher que ela abraçou esse texto. Quando Jesus falou para ela, eu tenho certeza, ela falou, eis-me aqui. Talvez você lembre dessa mulher na Bíblia. Quem é essa mulher? Eu vou ler o texto, vocês vão saber. É um encontro de mulher. Então eu tenho que trazer um exemplo de uma mulher. Essa mulher, ela entendeu a mensagem do Senhor e foi uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. E essa mulher está lá em Atos 9, vamos ler, Atos 9, de 36 a 41. Eu leio e vocês acompanham. Já viram quem é? Dorcas. É isso mesmo. Talvez você fale, eu conheço tanta história de Dorcas. Pois é. Conhecemos muito bem a história de Dorcas. Mas você tem se espelhado na vida de Dorcas? Vamos ler lá? Todo mundo achou? Atos 9, de 36 a 41.
Vou ler, vocês acompanham. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lídia. Não, desculpa, irmão. Livro 32, é 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lídia ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lídia, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demore, envie até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Então, agora você sabe que nós vamos falar de Dorcas. Eu coloquei um tema que diz assim: Dorcas costurou a sua reputação. Por que será? O que Dorcas fazia? Costurava roupa. Era o dom dela. Ela costurava roupa. Então essa passagem aqui de Atos 9 fala de uma pessoa que serviu a Deus através do serviço dedicado aos seres humanos. Uma mulher tão útil e importante para a sua comunidade que seus irmãos de fé e discípulos não puderam suportar a sua morte. Olha que coisa mais linda. E louvado seja Deus, né, minhas queridas? Porque Ele chama, Ele capacita, sustenta e até ressuscita quem preciso for para que continue sendo abençoado e abençoador no seu reino. Olha que coisa mais linda. O Senhor não podia deixar a morte de Dorcas. Ele sabia que Dorcas era útil no reino. E eu fiquei, no decorrer vocês vão ver, intrigada porque tudo aquilo aconteceu. Mas o Senhor foi mostrando o porquê. Então, dessa passagem bíblica, nós podemos aprender a importância do serviço cristão para a vida e para a eternidade. Nós somos conhecidos pelo que fazemos. Tudo aquilo que temos interiormente se expressa no exterior. Semana passada eu estava conversando com a Joana. Como é bonito um legado de uma pessoa. Quantas pessoas já passaram por aqui e deixou um legado? E hoje a gente se lembra. Eita, lembra do irmão Otacílio, né? Lembra do irmão Zé Rosa. A semana passada nós estávamos falando por isso. Que a melhor coisa que a pessoa deixa é o legado. Você poder lembrar daquela pessoa. Agora a pessoa se lembrar da pessoa. Quem foi? Eu nem lembro nada dela. Nunca vi fazer nada. Ah, quem? Ah, gente, que tristeza. Que tristeza você ser lembrada. Ah, é a Zidalva. Vixe. Ah, não lembro muito não. Ela sempre com aquela cara feia. Não sei. Pensou que tristeza ser lembrada desse jeito? Eu falei, Senhor, misericórdia. Quando eu comecei a ler, eu falei, Senhor, misericórdia, me molda, porque eu não quero ser lembrada assim, aquela pessoa com a cara feia, rancorosa e briguenta. Meu Deus! A melhor coisa a gente fazer é deixar um legado bonito. E quantas pessoas já se foram e deixou um legado? A coisa mais linda. Imagina o Senhor Jesus, a alegria do Senhor Jesus, de saber que através daquela pessoa, outras pessoas continuaram, outras pessoas seguiram o exemplo e estão fazendo a diferença onde quer que esteja. E é isso que o Senhor quer nos usar para abençoar outras pessoas. E Dorcas se deixou ser usada através do seu dom, que era a costura. Dorcas foi uma serva dedicada e nós também devemos ser. Como podemos servir a Deus através do serviço às pessoas? Desenvolva um estilo de vida marcado pela devoção a Deus. E aqui eu quero pensar assim, às vezes muita gente pensa, mas eu não sei fazer nada, não é? Eu não sei, não é? Sempre é isso aqui. Não sei fazer. Será que você não sabe fazer nada?
Eu pensando assim, eu pensei, Deus, ele fala que ele não é homem para mentir. Se ele falou que deu a cada um dom, você tem esse dom. É que você ainda não colocou em prática. Você não descobriu. Mas cada um tem um dom, porque o Senhor falou que deu. Se o meu Deus falou que deu, ele deu. Porque ele não é homem para mentir. Antes de pensarmos em nós mesmos, devemos considerar algumas questões ligadas à vida de Dorcas. E quem sabe, seremos estimuladas por ela para desenvolvermos um estilo de vida abençoado e abençoador. Vamos ver o molde de vida de Dorcas. Aqui eu separei, acho que 5 moldes, se eu não me engano. Acho que 4. O primeiro é uma serva de Deus que revelava compromisso com o mestre. Observem que ela é chamada de discípula. E a gente sabe que só Deus escolheu 12 discípulos. Dorcas não estava lá, mas ela é chamada de discípula. Por que será? O que quer dizer a palavra discípula? Aquele que segue o mestre. E Dorcas era assim. Ela não era uma discípula legalmente, mas ela seguia o mestre. A palavra que a descreve é matéria usada somente no Novo Testamento e significa discípulo feminino. É evidente que assim que ela aceitou a Cristo e ao seu convite de segui-lo, aqui porque ela é discípula, aquele que segue o mestre. Também poderia ser chamada de seguidora ou serva. Dorcas nos desafia também sermos servos, discípulos de Jesus, em nosso tempo e em nossa geração. Aí eu te faço uma pergunta: como é o seu modo de vida como serva do Senhor Jesus? Não me responda, mas pense sobre isso. Como é o seu modo de vida? Vou ler aqui. Você tem sido um cristão devotado e dedicado ao Senhor? Ele pode confiar a você como discípulo as tarefas e o cuidado de pessoas de sua obra? Será que ele pode confiar em nós? Joana, eu vou te dar aquela pessoa, mas aquela pessoa ali não é muito fácil de lidar. E aí? Nós estamos dispostos a pegar essa ordem do Senhor Jesus e abençoar aquela vida, mesmo que aquela vida, ai Jesus, né? Quantas vezes aparecem pessoas assim no nosso meio? A gente fala, oh meu Deus, tinha que mandar logo aquela pessoa, não é? Oh, ela é tão difícil, Senhor. Gente, quantas vezes nós nos passamos por isso, com vizinhos, com amigos. Ai, mas aquela vida, misericórdia, né? E às vezes a gente fala, mas Deus, não tinha uma pessoa melhorzinha, né? Mas o Senhor, Ele tem um propósito na vida de cada um. E eu creio que Ele envia a pessoa certa. Eu estava falando para a Joana que eu gosto muito de caminhar, mas o caminho é rápido, né? Minha caminhada não é pisando no marca-pé, não. Para mim, marca-pé não adianta nada. É rápido. E meus irmãos, quantas vezes chegaram gente, eu posso caminhar com você? Eu falo, ai Deus, ai a pessoa anda tão devagar. E eu fico, ai, mas tinha que vir perto de mim. Mãe, eu tinha que ficar em volta. Eu falei, ai, uma vez eu falei, eu ando rápido. Eu falei bem assim. Eu respondi porque eu falei, ai, ela vai me seguir, eu não vou gostar. Aí eu falei, olha, eu ando rápida. Ela, ai, eu te acompanho. Eu falei, oh, misericórdia. Aí eu falei, tá bom. E eu andava assim, ó, para ver se ela ficou lá atrás. E eu, oh, Jesus. Aí o Espírito Santo me incomodou. Aí eu, ó, vamos ficar pertinho. E ali, irmã, ela contou a vida inteira dela. Ela precisava conversar. E depois eu entendi. Eu falei, ô Senhor, me perdoe. Me perdoe. Irmão, acho que levou mais de uma hora e pouco para me fazer o tanto que eu fazia tão rápido. Mas, irmãos, era o que Deus tinha me separado para aquele dia. E a gente precisa estar atento ao que Deus está querendo fazer através de nós. E nós somos desafiados a isso. Mas a nossa teimosia é demais, né? Eu confesso que eu falei, vou puxar bem rápido, quero ver ela me acompanhar. Ela ficava conversando atrás de mim e eu lá na frente. Mas o Espírito Santo, ele incomoda a gente. Me incomodou. E eu falei, tá bom, Senhor. E eu me recuei e esperei ela. E nós ficamos juntas. Ela se abriu tudo, que eu falei, meu Deus, marido, filho e casa, não sei o que. Eu falei, Senhor, ela precisava conversar. E eu estava ali. E você fala assim, mas logo eu, porque Deus sabe qual é a pessoa certa.
E Deus vai mandar você para a pessoa certa, que precisa te ouvir. E aí nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo quer fazer através de nós. Então, Dorcas era uma serva que praticava boas ações. Ela ajudava muitas pessoas que precisavam dela e doou-se de si mesma. Havia muitas viúvas que não tinham agasalhos e roupas. E Dorcas recolhia os tecidos e fazia túnicas ou vestidos para elas. Dorcas também ajudava os mais pobres, que não podiam comprar nem os tecidos, e fazia roupas para eles. Essa mulher nos desafia a deixarmos as teorias a respeito de amar a Deus e ao próximo e colocarmos em prática o cuidado das pessoas. Eu fiquei lendo nenhum texto, nenhum eu vi aqui que Dorcas tinha dinheiro. Dorcas tinha bens, Dorcas era isso. Nem ouvi falar de família de Dorcas. Eu fiquei procurando, falei, mas ela não tinha família, não tinha ninguém. Não fala de nada. Não fala que ela era rica, mas tudo que ela tinha, ela fazia em prol das viúvas, daqueles que não tinham. Qual era o dom dela? Costurar. Então o que ela falou? Vou pegar o meu dom que Deus me deu. Eu vou costurar, vou fazer roupa para aqueles que necessitam. Vou usar o meu dom em favor dos outros. E foi isso que ela fez. E ela nos desafia a sermos isso. Qual o seu dom, minha querida? Talvez você fale, eu não sei nada, não sei fazer nada. Sabe. Alguma coisa você sabe. Procure ao Senhor, procure saber qual é o seu dom e use em favor daqueles que necessitam. E pode, aí você pergunta, mas quem será que vai necessitar? Pode ter certeza que vai aparecer. Pode, se você buscar o Senhor, Ele vai te mostrar quem é. E como tem pessoas necessitadas da sua ajuda. Terceiro, Dorcas, uma serva que ajudava financeiramente os mais pobres. Na realidade, ela expressava sua piedade e amor ao Senhor, cuidando dos pequeninos de Jesus. Ou seja, aquilo que Jesus falou a Pedro, Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. É o que o Dorcas fazia. Ela está dizendo, Senhor, eu te amo, Senhor. E foi lá e cuidou dos pequeninos de Jesus. Muitas pessoas ganharam de presente de Dorcas as roupas que precisavam e gostavam muito dela. Ninguém fala, não gostei dessa roupa. As pessoas gostavam muito das roupas que a Dorcas fazia para ela. Com certeza eram as mais bonitas. Eu fiquei pensando, deve ser as melhores, porque diz que eles gostavam muito das roupas. Então eu fico vendo como o Senhor, Ele aperfeiçoa aquilo que nós temos e quando usamos em favor dos outros. Na realidade, então, eu estava lendo, ela expressava sua piedade e amor ao Senhor, cuidando dos pequeninos. Muitas pessoas ganharam de presente de Dorcas roupas que precisavam e gostavam muito dela. Dorcas amava o Senhor Jesus e fazia tudo com amor e boa vontade. Sempre que fazemos alguma coisa, devemos fazer com amor, porque fazemos para o Senhor. Essa mulher nos desafia a amarmos mais a Deus e as pessoas do que ao dinheiro e aos bens materiais. Aí eu faço mais uma pergunta para você. Como é o seu ministério como servo do Senhor nesse tempo hoje que você vive? Como é o seu ministério? Como é a sua vida e serviço do Senhor nesse tempo? Talvez coisa para a gente pensar. Você tem se envolvido regularmente nas práticas de boas obras? Ou então você fala, é coisa do governo. Eles que têm que ajudar o povo. Ou você tem pensado? Muita gente pensa assim. Muito cristão, ele fala assim, mas vamos fazer isso por... é o governo que tem que dar. Não é? Muita gente tem essa mentalidade. Você tem se envolvido regularmente nas práticas de boas obras? Você tem gasto do seu tempo, recursos, Dorcas gastava recursos e talentos para abençoar os menos favorecidos? As pessoas que têm necessidade podem contar com a sua ajuda? Você tem um coração generoso para ofertar? Você tem um coração obediente para dizimar? Medite nessas perguntas. Quarto tópico. Uma serva que mesmo depois de morta ainda instilava a esperança no coração dos seus irmãos de fé. A Bíblia não fala que Dorcas tinha as irmãs, nem parente, nem nada. Não fala nada. Mas tinha um povo, uns irmãos de fé que amava de todo o coração. E esses irmãos que ela compartilhava a mensagem do Senhor Jesus. E ela instilava esperança no coração deles. E olha o que
o que ela mostrou, o que ela fez, o que ela, como se eu posso dizer assim, colocou em seu coração, trouxe de volta com seus irmãos. Olha só, Dorcas ficou doente e morreu. Aí você fala, mas morreu, né? Mas ela fazia tanta coisa boa e morreu, né? Aí eu falo assim, até os servos de Deus mais devotados ficam doentes e morrem, gente. Morre, a gente morre. Às vezes fala, ai meu Deus, mas Deus não viu tudo que ela fazia. Morreu para o propósito de Deus, porque tudo tem um propósito. Dorcas recebeu os preparativos para o enterro, mas não foi enterrada. Por que será? Ela foi toda preparada ali, mas não foi enterrada. Por que será? Porque havia esperança no coração dos irmãos de fé dela, daquelas viúvas, aquele povo que estava ali, que seguia Dorcas, que ela podia ressuscitar, porque ela colocou isso no coração deles. Aí eu pergunto, o que você tem colocado no coração das pessoas ao seu redor? Uma vida de tristeza, de frustração, ou uma vida de esperança no Senhor Jesus? Olha que lição Dorcas tem nos ensinado. Os mais próximos tomaram as providências para o seu funeral. Aqui não fala que é aparente não. Os mais próximos, eu tenho certeza que eram os irmãos de fé. Lavaram o seu corpo, colocaram no quarto, no andar superior da casa. Estranhamente, não deram sequência aos preparativos do funeral, como preparar o corpo com ervas aromáticas, ungüentos, enrolar o corpo em faixas de linho, conduzi-lo até o local onde deveria ser sepultado. Por que eles não fizeram isso? O quarto no andar superior era o local onde as pessoas se dedicavam à oração e às súplicas ao Senhor, ao local que eles colocaram Dorcas. Mandaram chamar Pedro, pois acreditavam na possibilidade da sua ressurreição, porque ela colocou a esperança no coração daquelas pessoas e elas acreditavam que ela podia ser ressuscitada. Eles tinham a esperança e mandaram chamar Pedro, dizendo assim: não se demore em vir nos encontrar aqui em Jope, venha logo. Que fé revelaram aqueles amigos de Dorcas. De onde veio essa ideia? Eles sabiam que Pedro já havia ressuscitado outros pelo poder de Deus. Se havia alguém digno de tal milagre, esse alguém era Dorcas. Eles amavam tanto Dorcas. Eles admiravam tanto a vida daquela mulher, que eles tinham a esperança que ela podia ser ressuscitada. Eles estavam dispostos a andar e percorrer qualquer distância para trazer aquela serva preciosa de volta à vida. Aí desse texto aqui, nós tiramos 4 lições da vida de Dorcas. Como eu falei, no início eu falei que Dorcas costurou a sua reputação. Ela revelava compromisso com o mestre, praticava boas ações, ajudava financeiramente os pobres, instalava esperança no coração dos seus irmãos de fé. Aí você pode me dizer, ok, irmã Zidalva, agora eu entendi que nós temos que ser usados por Deus para abençoar outros. Mas e como é que eu posso ser usado no propósito de Deus no meu dia a dia? Eu já ouvi você dizer que eu não tenho que amar o Senhor Jesus só de palavras, mas de ações. Palavras é importantes, mas ações também têm que ser feitas. Já acabei de ver o exemplo de Dorcas, que ela ajudava pessoas, ela se doava por pessoas. Mas e agora? Como é que eu posso então? Eu vou te mostrar como pode. Como podemos ser usados para o propósito dele no nosso dia a dia. Para sermos instrumento de Deus, precisamos de algumas atitudes e posturas, olha bem, que contribuem para que sejamos usados para cumprir o propósito dele em nosso dia a dia. E a primeira é estar preparado espiritualmente. Como é que eu devo estar preparado espiritualmente? Uma das primeiras maneiras de nos colocarmos para ser usados por Deus, acho que já falei demais, ele quer me cortar, hein, Miriam? É buscar preparação espiritual. Nossa espiritualidade precisa estar aguçada, que só é possível quando estamos em um relacionamento constante com o Senhor. Essa relação pode ser alimentada por meio de oração,
Nosso meio de comunicação com o Pai. O estudo da Bíblia também é fundamental, pois ali estão conselhos, orientações e a vontade divina. Além disso, podemos nos aproximar de Deus por meio do devocional, meditação e a leitura de outros materiais. Então, primeiro, para que eu possa saber como eu posso ser usado por Deus no meu dia a dia, eu tenho que estar preparado espiritualmente. Quem lembra aqui do ano de 2011, quando o pastor Emerson trouxe a campanha Uma Vida com Propósito? Que ano, hein? Nós tivemos um retorno à santidade, uma vida de oração e um mês para viver. Eu creio que foi impactante nas nossas vidas aquele ano de 2011. Eu digo por mim, foi impactante. E todas as vezes que eu lia, fazia a minha meditação, a cada semana nós tínhamos algo para ler, para fazer, e o Senhor falava comigo. E todo o tempo Ele falava, prepare-se. Eu falei, preparar para quê? Era todo o tempo, toda a passagem. Ele falava, lembra um dia, foi um sábado, eu fui ler e estava no Josué. Eu não te mandei esforça-te. Eu falei, mas para quê, meu Deus? Eu não estou entendendo. Eu ficava assim. Eu confesso para os irmãos que eu saí da rua e fui na feira. E comecei a olhar ao meu redor para me entender o que é que o Senhor estava falando comigo. E eu comecei a distribuir folheto ali na feira. A feira lá perto de casa. O Senhor em todo o tempo estava falando isso comigo. Eu falei, mas que tanto prepara? Eu ficava assim, né? Mas tudo que eu texto era prepara-te. E aí eu fui buscando entender o que é que o Senhor queria falar comigo. E preste atenção no que aconteceu comigo. Segundo, buscar a orientação do Espírito Santo. Além da preparação espiritual, devemos sempre buscar a orientação do Espírito Santo, para sabermos quem está precisando de nossa ajuda. Podemos orar pedindo que o Senhor nos demonstre como devemos ser instrumentos e de que forma precisamos agir para ajudar o próximo. Se você pede a orientação do Espírito Santo, Ele fala com você. Irmãos, algo para vocês da minha vida. Eu tinha uma vizinha, agora eu tenho outra, porque mudou. Mas o pastor Domingo falou assim, que nada é ruim, que não pode ficar pior, né? Era ruim, aí ficou pior. Mas eu tinha uma vizinha muito ruim. Me provocava mais do que tudo. E ela tinha um filho que era da mesma idade da Giovana. Quando eu mudei, logo em seguida eles mudaram também. E o filhinho dele pequeno e a Giovana era pequenininha. Os dois tinham a mesma idade. E aquela mulher, sempre aquele som alto, aquela cantoria alta, aquela coisa alta. Ela penteava os cabelos e jogava dentro da minha garagem. Pode um negócio desse? Eu ficava, por que isso? Por que isso? Ela via ela assim, lá em cima, assim, da casa dela. A minha não era feita dela, ela já era feita lá em cima. Ela penteava e tuf, os cabelos, tuf. Eu só olhava assim e falava, oh Jesus, olha, para que isso? Né? Os meus vizinhos viam, por que você não faz nada? Você não faz nada. Eu falei, deixa aí. Ela não tem onde jogar, eu vou lá e pego. Uma vez o Leandro estava lá lavando o quintal, tinha um pombo morto na porta da casa dela. Ela empurrou para a minha porta. Eu olhei assim e falei, meu Deus, mas eu falei, olha como o diabo gosta de provocar a gente. O Leandro foi lá com a pá, pegou o pombo, colocou no lixo e siga vida. Mas, irmã, ela me provocava de um jeito que vocês nem imaginam. Um certo dia eu estava indo para a academia e eu ouvi falar lá, porque ela falava tão alto que a gente ouvia tudo. Sabe aquela casa que é germinada e você ouve tudo? Ela falando do aniversário do menino. O menino ia fazer aniversário e ela ia dar uma festa lá. E era uma foto de 2 horas. Eu falei assim, eu vou para academia. E peguei minha mochilinha, e estava andando. Passei por Igas. Quem conhece o Igas aqui, pequenininho ali? Passei por Igas, eu vejo ela com um carrinho cheio de refrigerante. 2 sacolas, cheia. Aí a sacola caiu. E eu, bem feito. Falei mesmo. Eu falei, bem feito. Aí caiu no chão, irmão. A sacola caiu no chão. E ela tentando pegar os refrigerantes e não conseguia puxar o carrinho, as 2 sacolas. Eu falei, eita, também quer levar o mercado todo, né? Aí, eu passei por ela, olhei, ela olhou para mim e eu continuei. Irmão, andei uns passos assim. O Espírito Santo falou, volta. Eu não volto. Eu falei, eu não volto. Aí e o Espírito Santo falou, eu andei mais um pouco. O Espírito Santo falava, volta e ajuda ela. Eu falei, não volto, porque ela é ruim. Mas ela é ruim comigo. Eu não vou. Irmão, o Espírito Santo, ele fala. Ele te incomoda, não adianta você correr. Não adianta correr. E eu, ai, Senhor, não confio. Eu bati no pé. Ela é tão ruim para mim. Por que eu tenho que ajudar? Irmãos, a luta da carne. Irmão, uma luta. Eu voltei assim, ó.
meio assim. Aí eu falei, Cláudia, você quer ajuda? Aí ela falou assim, eu quero sim, eu quero sim. Aí eu falei, tá bom. Aí peguei as 2 sacolas dela assim e voltei tudo de novo. Tudo de novo, entrei dentro da casa dela, ela me abriu o portão, fui lá até a cozinha, coloquei lá, contou, conversou. Me agradeceu e me convidou para o aniversário. Aí eu falei, Senhor, só tu mesmo para fazer um negócio desse, né? A gente saiu assim, depois eu voltei meu caminho, voltei de novo para ir para a academia. Mano, não tem para onde a gente fugir do Espírito Santo de Deus. Quando você busca, e quando você está preparado espiritualmente, quando você busca a orientação do Espírito Santo, Ele vai falar. Não tem como você fugir. Pode você. Ai, meu Deus, eu lembro isso, eu dou risada sozinha. Quando eu cheguei, eu contei pro Leandro. Eu falei, mas eu não acredito que Deus fez isso comigo. Sabe, irmão? Eu falava, eu brigava. Eu gosto do pastor Luciano Subirá, não sei quem já assistiu. Ele fala assim, eu já criei uma intimidade com Deus, que eu falo, não vou buscar, não vou pregar, não vou. Ele fala que fala bem assim para Deus. E Deus fala, não vai. Mesma coisa eu fazia. Eu falei, não vou voltar. Não vou. E Deus fala, volta e ajuda ela. Volta e ajuda ela. Irmãos, foi uma luta. Eu confesso para as irmãs que eu bati o pé. Ai, não acredito. Eu bati o pé, porque eu queria deixar ela lá, sabe assim, catando os refrigerantes. Os refrigerantes ficavam assim, no chão. Catando os refrigerantes, mas eu não queria ajudar. Mas o Espírito Santo falou, volta e ajuda ela. Porque era o propósito de Deus. Gente, vocês não sabem como ela mudou. Vocês não sabem que ela mudou. Eu até falei para ela, a gente foi convidada para o aniversário. Né? Fomos convidados para o aniversário do menino. Olha que coisa, a mulher não olhava na minha cara. Mas as ações, elas falam, né? Como as ações mudam, transformam pessoas. E às vezes, como acabamos de ler, o amor, não só de palavras, mas de ações. Ações demonstram, fica mais gravado na pessoa, a ação que você fez. Então nós devemos estar preparados espiritualmente para o propósito de Deus, buscar a orientação do Espírito Santo, encontrar os nossos dons. Aí agora eu coloco, não tem um dom? Tem uma pessoinha que fala assim, eu não tenho um dom, só choro. Assim, então chore com ela. Tem pessoas que querem chorar, então sente lá e chore junto, não é? É um dom chorar. O que eu admiro muito, sabe quem é a irmã Maria Siqueira? Ela não está aqui. A irmã Maria Siqueira, ela faz bolo e sai distribuindo aqui, ó, as vizinhas, tudo dela. Ela vive me pedindo aquelas forminhas de torta do Jonas. Diz, tem mais embalagem lá? Falei, eita, irmã Maria. Eu vou não sei onde, eu vou levar um bolo. Ela vai não sei onde, ela leva um bolo. Aí eu fiquei pensando esse dia que eu estava meditando, Senhor, fico imaginando que legado que a irmã Maria Siqueira está deixando. Pensou no dia que ela morrer, no velório dela vai estar, ela me levou um bolo de fubá, ela me levou um bolo. Já pensou? O que vão falar da vida da irmã Maria Siqueira? Gente, isso é um dom. É o dom que ela tem. Então, cada um de nós temos um dom. Você sabe qual e quais são os seus dons? O dom é a dádiva de Deus, que Ele deu aos seus servos para melhor o servir em algumas áreas mais específicas de sua obra. Ao descobri-lo, é possível entender de que modo Ele quer que você utilize essa habilidade em favor do próximo. Se ainda não tem ideia de que tipo de dom você tem, comece a orar. Já está atrasado, hein? Comece a orar pedindo a Deus que mostre a você de forma clara. Isso não impede a sua ação em outras áreas, porém, é um indício de como é possível ser útil com habilidade diferenciada. Cada um tem uma habilidade, minhas queridas. Cada um tem. Seja costurar, cozinhar, né? Limpar. Tem tantas habilidades que você fala, nossa, não... às vezes até você fala, nossa, eu não sabia que sabia fazer essas coisas, né? Nossa, a gente até fica, olha, eu sei fazer isso. Deus dá um dom. Descubra qual é o seu dom e use em favor daqueles que necessitam. Use a propósito de Deus. Coloque em prática no seu dia a dia. Quarto, não adianta também, eu estar preparado espiritualmente, buscar a orientação do Espírito Santo e encontrar os meus dons. Já fiz tudo isso. E agora está disposto a agir. Eu já busquei, já me criei. Agora eu vou falar, e agora? Tem que agir. Você já sabe qual é o seu dom. Você se preparou e já buscou a orientação do Espírito Santo. Agora você tem que agir. Está disposto a agir.
Como eu falei em 2011, o Senhor ficava falando comigo e eu buscando para entender o que o Senhor queria. Em 2020 e 2012 apareceu a campanha Jesus Transforma, Missões Nacionais. Aí eu falei, então é isso. Olha eu, Jesus. Eu logo pensei, né? O Senhor me falando o tempo todo, prepare-se, eu não te mandei eu. Quando o pastor colocou a campanha, eu falei, quem quer ir para participar de Jesus Transforma? Aí eu logo falei, era isso. Logo já foi meu coração, meu Deus. É isso? Era isso. Jesus me chamando para ir a campo. E eu falei, meu Deus, e agora? O Senhor falou, você não se preparou? Agora haja. Eu falei para o Leandro, vou me inscrever no programa de missões nacionais. Eu vou para o Paraná, ficar 15 dias lá para falar de Jesus àquelas pessoas. Minhas irmãs, não foi fácil. Eu era muito tímida, confesso para as irmãs, eu era muito tímida mesmo. Tinha uma vergonha de falar com as pessoas, de me expressar, de bater na porta, então, misericórdia. Tinha muita vergonha, mas o Senhor, Ele foi me preparando. Eu fui perdendo mais a vergonha. Uma vez, quando era assim, acho que eu tinha uns 16, 17 anos, eu vi uma mensagem, acho que o pastor foi meio, sabe assim, me deu um chacoalhão assim, não sei se, sabe, eu fiquei meio assim. Ele leu um texto que falava assim, que os tímidos não teriam parte no reino de Deus. Eu falei, eu sou tão tímida. Eu falava bem assim, eu chorei. Senhor, eu não quero ser tímida, eu quero ir para o céu. Eu era novinha, irmãos. Mas aquela mensagem me tocou, porque tudo bem, eu tenho vergonha, eu sou tímida, eu não sei falar. E Jesus foi me tocando e mudando. Me mudou completamente. Aquela timidez que eu tinha de vergonha de falar, foi caindo por terra. Porque eu falei, eu não quero ir para o inferno. Aquela mensagem me chamou muita atenção. Então, a partir daquele dia, daquele ano de 2011, eu fui me preparando. Em 2012, eu fui para missões mundiais lá no Paraná. Fui para uma cidadezinha chamada Campina da Lagoa, bem no interiorzinho do Paraná. E fiquei lá 15 dias com um grupo de 10 pessoas, eu mais 9 pessoas, para evangelizar aquela cidade. E fomos divididos de 2 em 2. Foi uma bênção porque caiu 5 homens, 5 mulheres, então ia um casal. Foi maravilhoso dessa forma. E nós fomos. Quando eu chego lá, o pastor me coloca como líder. Eu fui lá até aqui, aí me colocou como líder daquele grupo. E eu tinha a incumbência de sempre levar uma palavra de manhã, no café da manhã. Então, como é que eu vou levar uma palavra? Então, eu acordava às 6 horas da manhã. Eu acordava às 6 horas da manhã, pegava minha Bíblia, lia a minha Bíblia e falava, Senhor, o que Tu tens preparado para nós hoje? Mãos, como Deus mostrava. Se era salvação, Ele falava. Se era reconciliação, Ele falava. Se era libertação, Ele falava. Se era esperança, Ele falava. E aí eu transmitia no café da manhã a mensagem àqueles jovens. A maioria era jovem, irmão. Eu me sentia uma idosinha, porque era tudo jovem, 16, 17. Era uma bênção ver aqueles jovens dispostos a fazer a obra do Senhor. Aí depois eu entendi. Eu com meus 30, sei lá, 40 e pouco, eu nem lembro, mano. Então eu falei assim, tinha que ser líder, né? Mas líder sofre, porque missionário é uma bênção, né? Você chega na cidade, quando fala, tem um culto missionário, convida para o café da manhã, para o culto não sei aonde, culto não sei aonde, culto não sei aonde, sei aonde. Missionário não para. Aí todo culto o missionário tinha que pregar. Eu falei, misericórdia, olha para isso. Aí quando uns falam assim, Cidalva, quer que eu pregue? Eu falei, Glória, pode ir. Eu falei, pode ir. Mano, mas era uma bênção sentir a presença de Deus. Eu costumo falar que eu senti como Moisés desceu da nuvem. Sabe quando Moisés desceu, o rosto resplandecia? Porque é viver debaixo da presença de Deus o tempo todo. E aqui eu lembro daquele dia, foi uma quarta-feira, já tinha passado uma semana. Mas foi uma chuva. Quem sabe aqui a terra lá do Paraná é vermelha. Eu voltei com aqui tudo espingado as pernas, não sai mais. Jogou fora a calça, porque não sai de jeito nenhum. E aquela chuva, eu falei, hoje não tem como ir a campo.
vamos esperar a chuva passar. Ficamos na igreja, orando, meditando, conversando, trocando experiência. Aí quando chegou a tarde, um amigo falou assim: Zidal, olha, eu tenho muito estudo bíblico hoje. Você não quer ir na minha rua, que eu não fui ainda, uma rua, não fui fazer evangelismo lá, não quer ir lá no meu lugar? Aí eu falei: tudo bem, eu vou. Aí meu companheiro falou assim: mas naquela rua, porque era uma rua. Lembra, pensa numa rua esburacada, cheia de lama, e onde, sabe que o povo constrói as casas sem autorização do prefeito? Não tem asfalto, não tem nada, não tinha nada. Aí ele: mas aquela rua. Eu falei assim: nós vamos. Falei para ele: nós vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo. Irmão, naquela manhã o Senhor me falou claramente no meu coração que hoje era dia de esperança. E eu fiquei, passou a manhã toda a chuva, e eu fiquei meditando: Senhor, mas já passou a manhã e nada. Sabe assim? Tu me falou, será que eu me enganei? Aí a gente fica pensando às vezes: será que eu entendi mal, né? Será que eu estou sabendo interpretar o que o Senhor quer dizer através da sua palavra? Aí quando a chuva passou, depois do almoço, e nós fomos a campo, eu fui nessa rua. E fomos assim, comecei a bater nas portas e bater palma. Cheguei numa casa assim, era um murinho bem baixinho de madeira, tipo assim, de um barraco de madeira, assim. E chamei, mais irmã, mas chamei, e nada de sair. Aí meu parceiro falou assim: não tem ninguém não, Zidalva, vamos embora. Eu falei: não é possível, não, tem alguém, vamos esperar mais um pouquinho. Ele: não tem ninguém não, Zidalva, vamos embora. Eu: não, vamos chamar mais um pouquinho. E chamei de novo, e bati palma, e chamei. Ele: tá vendo, não tem ninguém. Aí eu falei: acho que não tem ninguém. Fiquei olhando assim, de repente abriu bem pouquinho, uma portinha bem pouquinho assim. Uma senhora abriu bem pouquinho a porta. Aí eu falei: olá, tudo bem? Né? Aí me identifiquei, a gente usava uma roupa, né, que chamava bem atenção, um crachá. Me identifiquei a ela de onde eu era e o que eu estava fazendo ali. E perguntei se ela gostaria de ouvir o que Jesus tinha para ela naquele dia. Aí ela falou assim: eu quero sim. Aí ela falou assim: você quer entrar? Aí meu parceiro: não queremos não, vamos aqui mesmo. Aí eu olhei assim para a cara dele: vamos entrar sim. Eu falei assim: vamos sim, nós queremos entrar sim. Aí ele ficava bravo comigo, né? Ele ficava bravo. Eu falei assim: vamos entrar sim, né? Vamos. Aí nós entramos, irmã. Eu não sabia onde eu pisava, porque o chão era assim, sabe? Eu não sabia se eu pisava aqui, bem precário. E ela pegou dos banquinhos e perguntou se eu queria sentar. Meu parceiro falou assim: não, a gente já está com pressa, né? Eu olhei assim para a cara dele: senta. Assim. Aí nós sentamos. Aí depois que nós sentamos, comecei a falar com ela tudo. Irmã, ela começou a chorar. Começou a chorar. Aí não consegui entender. Aí ela falou assim: hoje eu falei com Deus. Deus, tu esqueceu de mim? Aí eu falei: Jesus, eu estou morando aqui há 7 anos. Nunca veio uma pessoa aqui. Aí, nós irmãos, eu me arrepio aquele dia. Ela falou: nunca veio uma pessoa aqui. Aí eu falei: Deus, tu esqueceu de mim só porque eu sou pobre. Irmãs, aí eu falei: Jesus não esqueceu de você. Olha só, Ele me trouxe lá de São Paulo para vir até aqui hoje para falar para você que Ele te ama. Que Ele te ama e não esqueceu de você. E você é preciosa para Ele. Irmão, eu me arrepio todinha. O que Deus falou aquela manhã que ia acontecer, irmão. E aí ela falou assim para mim: você tem uma palavra para mim? Deus me deu na hora. Lamentação de Jeremias 3. Todavia eu lembro de quem pode me dar esperança. E eu li aquela passagem todinha. Ela chorou. Depois ela olhou assim para mim: você pode me abraçar? Eu abracei ela. Pode orar? Pode pôr a mão na minha cabeça? Eu falei: posso. Tudo ela falava: posso. E coloquei a mão na cabeça dela e orei, chorei junto com ela e choramos junto. Você quer tomar um café? Meu amigo olhou assim pra minha cara: queremos. Eu falei: queremos. Ele olhava assim pra mim: mas e tal, queremos. Mãe, eu fiquei a tarde inteira lá. Não fiz mais nada aquela tarde, porque foi aquele tempo que o Senhor me separou. Não era para mim estar ali, não era minha rua. Não era, mas o Senhor me falou naquela manhã que haveria esperança, daria esperança ao coração de uma pessoa. Aí eu falei: mas será que vai acontecer? Você fica: será? Não aconteceu até agora. Era aquela pessoa que Deus me preparou. Mas eu saí dali com meu coração abençoado por Deus.
por fazer parte do propósito de Deus. E é tão bom quando Deus nos usa para o seu propósito. E Deus quer usar cada uma de vocês, minhas queridas, para o propósito dele. Vocês precisam estar preparados espiritualmente, buscar a orientação do Espírito Santo, encontrar os seus dons e estar disposto a agir. Descobriu tudo? Agora haja. Pergunta ao Senhor: como eu vou agir, Senhor? Como podemos colocar em prática o seu amor? Depois de estar preparado espiritualmente, é o momento de colocar em prática o amor divino. Isso pode ser realizado de diversas maneiras. Basta olhar ao nosso redor e perceber como podemos ser úteis. E tem a coisa para fazer. Confira algumas sugestões. Ajudar nas pequenas coisas, poucas coisas. O que Dorcas sabia fazer, ela fez. Ela não foi inventar 1000 coisas que ela não sabia, mas o que ela tinha na mão, ela pegou e fez, que era costurar. Muitas vezes deixamos de agir porque estamos pensando em atitudes maiores ou difíceis, deixando de fazer o que está ao nosso alcance. Porém, o importante é ajudar, mesmo que não seja um super projeto ou algo que pareça tão relevante. Procure dar apoio para a sua família, amigos, pessoas que estão em contato com você diariamente. Pequenas atitudes podem fazer a diferença na vida de quem está precisando. Por isso, não hesite em ajudar. Não hesite em ajudar. Pequenas coisas podem fazer a diferença. Já tinha falado para a Joana. Uma vez caminhando de manhã, porque de tarde eu não podia ir, apareceu outra mulher que queria caminhar comigo. Eu falei: mas o caminho é de tarde. Eu vou vir caminhar todo dia de manhã com você. Aí eu falei: Senhor, mas o caminho é de tarde. E agora? Eu falei para a Joana isso. Eu falei: me ajude, porque eu vou caminhar de manhã e de tarde. Eu falei: meu Deus, haja perna para me caminhar. E era uma senhora espírita, minhas irmãs. E ela me contou toda a vida dela. Um dia eu passando pela porta dela, toda vez eu lembro isso eu choro. Ela me chamou, estava com a filha dela e falou assim: Zidalva, vem aqui. Aí eu fui, eu falei: pois não, Luzia. Ela falou assim: eu estava falando com a Áurea, você é muito especial. Eu falei: Jesus, irmãs, pequenas atitudes, mas pequenas atitudes é o que precisa para você abençoar outras pessoas. Nada tão, tem que fazer isso. Não, haja com aquilo que você pode, com aquilo que você tem, que está ao seu alcance, da forma que você é. Não queira ser também coisas que você não é, mas do seu jeitinho Deus vai usar você em favor do reino dele. Ficar atento às necessidades do próximo também é uma maneira de colocar em prática o amor divino. Não devemos limitar nossa ação a pessoas que conhecemos ou que temos contato. O ideal é olhar ao nosso redor e detectar quem está precisando de ajuda, buscando sempre fazer o que Cristo faria. Portanto, abra sua mente e busque ser uma bênção na vida de pessoas que nem conhece. Tem muitas pessoas, aquelas mulheres que chegou perto de mim para caminhar, nem conhecia, nunca tinha visto. Mas Deus vai te usar e você vai ser bênção para aquela pessoa. Amar o próximo como a ti mesmo é o nosso segundo mandamento. Quando servimos e amamos ao próximo, também estamos demonstrando nosso amor por Deus. Com certeza, não há melhor maneira de ser um instrumento divino do que servindo ao próximo. Essa atitude contribui para mudar o nosso caráter, transformar a vida, nos tornando pessoas mais humildes e gratas. Tais características são facilmente notadas em Jesus. Portanto, devemos adquiri-las para seguirmos o seu exemplo. Meus queridos, que o seu amor não seja somente de palavras e de conversas, mas que seja por meio de ações. Amém? Que você, nessa tarde, possa se sentir capacitada por Deus para abençoar outras pessoas. Que Deus possa lhe usar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, que é um labuto danado na nossa vizinhança. Que Deus possa lhe usar para você fazer aquilo que Deus lhe chamou como propósito dele para a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa tarde, Senhor.
Te louvamos, Senhor, por tudo que Tu falou aos nossos corações, Pai. Ó Jesus, como Tu falou conosco, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ó Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu se faz presente em nossas vidas. O Teu Espírito Santo nos comove, ó Deus. O Teu Espírito Santo nos confronta, Deus, a sermos aquilo que Tu queres que sejamos. Meu Deus, que tudo que nós ouvimos hoje vindo de Ti possa se fazer, Senhor, presente em nossas vidas. Que possamos tomar posse, Senhor, e sermos uma bênção nas Tuas mãos. Usa-nos, ó Deus, a cada dia para o louvor da Tua glória. Ó Deus, que possamos colocar os nossos dons, possamos colocar nossas habilidades, nossos talentos, Senhor, nas Tuas mãos. Que Tu possa nos usar, Senhor, em prol do Teu reino. Que possamos abençoar pessoas que necessitam de Ti. Que possamos levar o Teu evangelho, possamos nos engajar no Teu reino e fazermos a diferença onde quer que estejamos, Pai. Tenho certeza, Deus, que é isso que Tu quer de cada um de nós. Que possamos, ó Deus, mostrar o nosso amor para contigo. Não somente com palavras, não somente ao cantar ou dizer, Senhor, mas possamos mostrar através das nossas ações, através das nossas atitudes. Sim, Deus, queremos fazer aquilo que Tu queres que fazemos. Ó Deus, nos use para o louvor da Tua glória. Abençoa cada um aqui essa tarde. Eu tenho certeza que Tu trouxe aqui hoje porque Tu querias que nós ouvíssemos a Tua palavra. E, ó Deus, eu te peço, completa essa mensagem em cada coração. Que aquilo que não foi falado, que precisa ainda ser falado, que Tu possa continuar falando em nossas vidas, ó Deus. Abençoa a Tua igreja aqui nessa tarde. Abençoa aquelas que não vieram, Tu sabes o porquê. Mas eu te peço, Senhor, use essas mulheres para o louvor da Tua glória. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.